Conheça os projetos da 21ª Sessão Ordinária que acontece amanhã aqui na Câmara Municipal. A Anatel determina que empresas criem lista de pessoas que querem receber ligações de telemarketing. Denúncias de agressões a idosos crescem em todo o país. Vamos conhecer o trabalho do Conselho Municipal do Idoso. E receberemos o presidente do Conselho, Wilson Santini. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí. Terça-feira, eu e Leilane Garcia trazemos a vocês mais uma edição do Telejornal Matinal aqui da TV Câmara Jacareí. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você aí de casa. Lembrando que você, além de nos acompanhar pela TV, também pode nos acompanhar pelo nosso portal da Câmara, pelo YouTube ou também pelo Facebook. E você pode interagir com a gente enviando suas perguntas aqui para os nossos convidados. E para começar nosso jornal, vamos conferir as informações locais e também das agências públicas no quadro Giro de Notícias. Muito bem, começamos então com o Diário de Jacareí. Você vê aí, diariodejacareí.com.br. Vazamento de água no prédio suspende atendimento lá no SIM da Prefeitura de Jacareí. A Secretaria de Saúde informou, que foi suspenso na manhã de ontem, na segunda-feira, em caráter de emergência, todo o atendimento lá no prédio do SIM. A Prefeitura explica que a suspensão do atendimento aconteceu por conta de um vazamento de água no prédio que pode ter comprometido a parte elétrica. Então, os funcionários da Secretaria de Saúde estão lá para orientar os munícipes e as consultas serão remarcadas. A expectativa é de que o prédio reabra e o serviço volte a funcionar normalmente na quinta-feira, dia 27. Vamos à próxima notícia agora, Jornal Vale. Ônibus tem queda de 30% dos usuários em Jacareí, é o que afirma o governo municipal. Isso mesmo, essa pesquisa, na verdade, ela tem tido os dados revelados aos poucos e dessa vez fala sobre a queda dos usuários do transporte coletivo que caiu aí 30% nos últimos 10 anos. A informação, segundo o nosso prefeito, Isaías Santana, aparece em uma auditoria independente que foi finalizada neste ano. Segundo o prefeito, a queda pode ser atribuída a mais de um fator. Fuga de passageiros para transportes individuais, a questão do desemprego, o uso de outros modais, como, por exemplo, a bicicleta, mas especialmente pelo uso de transporte particular, o transporte privado. Essas são afirmações do nosso prefeito. E aí, então, esses números são relativos aos últimos 10 anos, informando aí que caiu 30%, mas que, na verdade, várias questões precisam ser analisadas para que esse número tenha aí chegado a 30%, quase metade. Nós vamos aproveitar hoje a presença aqui do nosso convidado daqui a pouco, o Rodrigo Vieira, jornalista. Vamos comentar um pouquinho sobre essa auditoria que a Prefeitura fez no transporte público de Jacareí. Essa pesquisa vai embasar aí as políticas públicas, é o que se espera em relação a esse importante meio de locomoção que é o transporte público, os ônibus, Como o prefeito diz aí, essa queda pode estar relacionada a outros fatores, como a utilização de veículos particulares. Isso tudo, esses 30% aí que não estão usando o ônibus, provavelmente estão usando o carro. Isso tem impacto no trânsito, na mobilidade da cidade. Vamos agora para a próxima notícia, vamos ao Senado Federal. Comissão de Orçamento vota o relatório preliminar da LDO 2020. Está previsto para hoje, 14h30 da tarde, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização tem reunião para votar o parecer preliminar da LDO 2020. É isso aí. Vamos agora à próxima notícia, vamos ao Câmara Federal. Discussão sobre reforma da Previdência deve ser encerrada nesta terça-feira. Ontem a gente falou já um pouquinho dessa notícia, dizendo que na semana passada 71 deputados falaram a favor e contra o parecer que muda as regras para a aposentadoria aqui no nosso país. Esse será o terceiro dia de debates e alguns deputados que se inscreveram, como a gente já citou ontem, também desistiram de falar, mas a lista atualizada ainda tem 77 deputados que vão aí defender ou colocar
suas propostas contra a nova reforma da Previdência. O presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, adiantou ainda que é possível que a votação comece no mesmo dia em que for encerrada essa discussão. Tá aí. Agora, encerrando o nosso giro de notícias, agenciabrasil.ebc.com.br, agência pública, agência governamental do governo federal aí de notícias, e informa aí que uma pesquisa mostrou que o número de jovens no ensino médio aumentou em 6 anos, né? Jovens entre 15 e 17 anos cursando o ensino médio. Esse número aumentou em 61% em 2012 para 68,7% em 2018. Né? Os dados estão no Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019, que é divulgado hoje, nesta terça-feira, pelo movimento Todos pela Educação, em parceria com a editora Moderna, e traz dados organizados de acordo com as metas do Plano Nacional de Educação, o PNE. Tá aí, esses então foram os nossos destaques de hoje, terça-feira, no Giro de Notícias. Agora vamos conversar com o nosso colega, o jornalista Rodrigo Vieira, sobre os projetos que estão inscritos amanhã na sessão ordinária, 21ª sessão ordinária de 2019. Vamos aproveitar também falar de outros assuntos aqui da nossa Câmara Municipal e de Jacareí. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Elton, bom dia, Leilane, bom dia a todos que nos assistindo pela TV Câmara. Sessão longa amanhã, né, Rodrigo? São 7 projetos, 2 são mais simples. Vamos começar então por um desses que é mais simples, que é relacionado à denominação de nome de rua. Isso, esse é um projeto de autoria do presidente, né, Abner de Madureira. Ele quer denominar aí a rua atual, Rua 11, que fica lá no Parque Imperial, passar ela a ser denominada Rua Carlos dos Santos. Então é um projeto aí do vereador para levar essas, com a denominação, né, de ruas, daí você possibilita que a administração pública leve os recursos de infraestrutura disponíveis da máquina pública para essas comunidades. Rodrigo, o nome de rua faz parte do processo de regularização, que a gente fala regularização fundiária, a gente fala de asfalto, levar os serviços públicos. Dar nome para as ruas faz parte também desse processo? É uma forma indireta, né? Porque você também, com a delimitação de rua, você possibilita também a inclusão do CEP, né? Do Serviço dos Correios, então, e as demais regularizações, né? De água, esgoto, luz, enfim, outras infraestruturas que estão relacionadas com o zonamento dessas áreas. Alguns dias a gente teve aqui na Câmara Municipal a criação do Dia do Economista, né? Que é uma homenagem para os profissionais que lidam com os números. E agora a gente tem um projeto que fala sobre a instituição da Semana da Educação Financeira e Econômica, que tem uma relação aí justamente com isso, para já influenciar as crianças desde pequenas a saber como lidar com dinheiro. É o segundo projeto que consta na ordem do dia, também do presidente Abner de Madureira. Ele quer associar, fazer justamente essa relação que você comentou agora, Leilane, do Dia do Economista, aquele projeto de lei que foi aprovado na semana passada, dia 13 de agosto. Então, ele quer fazer nesse dia, a semana que envolve esse dia, ele quer fazer uma semana voltada para as relações de economia. Então, uma semana voltada com palestras, eventos, workshops voltados para a economia. Ele quer também promover também, no caso, aí, como foi o projeto da semana passada, a profissão do economista. Muito bem. Bom, vamos falar de mais um projeto e daqui a pouco a gente segue. Temos também um projeto aqui. Bom, Rodrigo, é a segunda votação da LDO. Semana passada nós tivemos audiência pública na Câmara, foi debatido, veio para o plenário, aprovado por unanimidade na primeira votação, mas são precisas aí 2 rodadas, mais uma votação que é amanhã. Então a gente acabou de ver aí uma notícia do Senado, né? Também na comissão lá trabalhando com a lei de diretrizes. Todos os municípios do Brasil nesse período trabalham também com as suas leis de diretrizes. Jacareí não é diferente. A primeira etapa foi aprovada semana passada, na sessão da semana passada. Essa é a segunda discussão. Vale lembrar que é uma previsão, né, porque a gente tem que esperar a lei orçamentária, a LOA, que é uma outra peça orçamentária importante do município. Ela sim que realmente vai direcionar a estimativa orçamentária. A previsão para esse ano é 1 bilhão e 260 milhões, um pouco mais do que isso. Vale destacar aí os investimentos, né? Como a gente já havia comentado aqui também na semana passada. Saúde, educação e infraestrutura são os principais pilares dessa diretriz. Né? Vamos aguardar como é que vai ser essa discussão. Já tivemos bastante discussão na semana passada a respeito dessa diretriz, né? Por onde que o prefeito vai encaminhar os recursos que advêm dos impostos.
questão de prioridades, os vereadores apontam, né? Exatamente, e vamos aguardar também depois a LOA. Se essa previsão orçamentária na lei de diretrizes, ela se confirma na lei orçamentária. Então, é importante a gente lembrar que isso aqui é uma previsão, é uma estimativa. Né? Vamos aguardar a lei orçamentária para saber se esses dados se confirmam ou não. Pode haver alterações. Tá aí. Bom, agora a gente vai voltar lá para o Senado Federal, porque em debate na Comissão do Meio Ambiente, especialistas nos biomas Caatinga e Cerrado defenderam o uso estratégico e econômico da biodiversidade destas regiões. Esse debate faz parte da programação Junho Verde, que acontece lá no Senado. A falta de água evidencia a paisagem seca e sem cor. O processo de modificação ambiental ou climática leva à formação de uma paisagem muito similar à de um deserto. O fenômeno de empobrecimento do solo, chamado de desertificação, acontece em zonas áridas, semiáridas e subúmidas. E as causas são muitas, entre elas o desflorestamento, queimadas, áreas de pastagem e a mineração. Alguns estados já apresentam degradações alarmantes. O estado do Ceará está 100% susceptível a um processo de desertificação. De todo o seu território, cerca de 12% já está em acelerado processo de desertificação. A gente já encontra terras extremamente improdutivas, problemas sociais graves, econômicos e ambientais. Né? As pessoas acabam não tendo oportunidade para prover seu próprio sustento e aí acabam migrando para os centros urbanos. Nosso estado, por ter uma característica, além de grande, além de estar ainda numa situação crítica de economia, as pessoas ainda precisam estar se tirando da vegetação para o próprio sustento e causa esse problema. Não sei em que nível está em outros estados, mas no meu é um problema bem presente, a desertificação, não só na área de Caatinga. Mas acho que na área de dunas, na área de onde tiver vegetação que está sendo retirada, está tendo esse problema. As consequências do processo de desertificação são muitas e preocupantes. O fenômeno causa mais mortes e deslocamentos de animais e pessoas do que qualquer outro desastre natural do mundo. Dados da Associação Caatinga apontam que até 2045, cerca de 135 milhões de pessoas devem deixar suas casas atrás de regiões mais produtivas. Mas não precisa ser assim. De acordo com os participantes da audiência pública, é possível mudar a paisagem. A exploração correta da Caatinga e o uso de tecnologias apropriadas criam alternativas para as famílias e diminuem a necessidade de migração. Os palestrantes também apontaram que a Caatinga é a região semiárida mais biodiversa do mundo. Possui mais de 1.500 espécies de plantas, quase 150 de mamíferos e muitos outros componentes que deixam o território mais rico. Eu acho que aí a gente tem um grande desafio na questão do combate à desertificação, é a gente romper com alguns paradigmas e superar alguns preconceitos. E o grande preconceito que a gente tem hoje nesse espaço semiárido, né, onde o bioma Caatinga e o Cerrado estão muito presentes, é justamente sobre o uso da biodiversidade. Eu acho que a gente precisa valorizar o papel que a biodiversidade tem na geração de renda da região e ter um olhar de uma economia verde para o semiárido. De acordo com os palestrantes, para mudar essa realidade, é necessária a criação de mais políticas públicas e leis que combatam a deterioração do meio ambiente. O resultado seria a diminuição da pobreza e de perdas de ordem econômica, social e ecológica. Eu acho que a gente tem que criar condições para que o homem do campo se fixe na sua região. Se a gente for fazer uma enquete, né, as pessoas que habitam o semiárido, eles não querem ir para os grandes centros urbanos. Eles querem ter dignidade e oportunidades no campo e, para isso, né, ações de proteção do meio ambiente, de uso sustentável, precisam ser amplamente disseminadas, né, levadas para essas comunidades rurais. Bem, vamos seguir agora com as informações da 21ª sessão ordinária que acontece na próxima quarta-feira, amanhã. Ô, Rodrigo, temos ainda mais projetos, vamos começar aqui com esse projeto, dispõe sobre a divulgação pela municipalidade no seu site oficial, informações sobre obras municipais em andamento e das licitadas com a previsão de início dos trabalhos. Esse projeto já foi colocado em votação ou é impressão minha? Não, acho que não. Acho que Nunca foi a primeira vez. É a primeira vez, é da doutora Márcia Santos. Ela quer fazer com que o portal da transparência, que é aquele espaço disponível no site da prefeitura,
ele disponibilize o nome da empresa responsável pela execução das obras, o número do contrato da licitação, cronograma de execução, custo estimado, aditamentos ou aditivos contratuais, nome do agente público responsável pela fiscalização e a data última das atualizações dessas informações. Quer dizer, é uma forma de você tornar público as informações as ações da municipalidade, todos os contratos, principalmente esses relacionados com o que a vereadora está colocando no projeto, relacionados às obras, eles sejam disponibilizados publicamente. Vamos aguardar como vai ser essa discussão, porque envolve, de uma forma aí direta, uma ação da administração pública. Pode ser, nesse caso, não sei qual é o entendimento jurídico a respeito dessa ação do Legislativo, se isso interfere um ato exclusivo do Poder Executivo. Eu acredito que não. Eu acredito que seja como a informação ela já está disponibilizada, ela já existe dentro ela já faz parte da administração, ela já está lá inserida. Não tem por que ela não ser disponibilizada no portal da transparência, porque uma vez que ela já foi executada pela administração, é só você fazer um acesso virtual para essa publicação. Mas, de qualquer maneira, vamos aguardar a votação amanhã, como vai ser essa discussão aqui no plenário. O próximo projeto é da vereadora Lucimar Ponciano e fala aí de uma questão de segurança, de colocar botões de emergência em vários estabelecimentos públicos aqui da cidade. Isso, nas escolas e nas creches. É uma forma que a vereadora quer fazer de linkar essas unidades, tanto as escolas quanto as creches, com a Guarda Civil Municipal, através desse botão, um botão que seria acionado por essas unidades para acionar a Guarda Civil Municipal em casos de emergência, em situações de emergência. Também é uma ação do Legislativo interferindo no Poder Executivo. Vamos aguardar também essa votação, como vai ser essa discussão aqui no plenário, e também depois a sanção dessa medida. Isso parte do prefeito, ele tem aí o prazo dele regimental para poder fazer essa manifestação. Vamos aguardar também como é que vai ser essa discussão, mas é um projeto importante, é um projeto que traz mais segurança para esses estabelecimentos, tanto para as creches municipais quanto para as unidades de saúde. Ela coloca aí as UBS, no caso, as unidades básicas de saúde e os pontos de pronto atendimento também do município. Muito bem. Vamos falar mais um projeto, depois a gente volta para falar do último. Pedir para colocar aí a produção. Temos esse projeto, discussão única também, autoria do prefeito José de Santana, que altera a lei número 6.237, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito externo junto à Corporação Andina de Fomento, o CAF. Na verdade, o prefeito, com essa relação, ele está mudando só o nome do órgão aí, do CAF, porque consta no projeto Banco de Desenvolvimento da América Latina. Só que Banco de Desenvolvimento da América Latina é um nome fantasia da razão social. O nome correto da razão social é Corporação Andina de Fomento. Esse empréstimo do CAF, a gente falou muito já sobre ele, né, Rodrigo? Já desde o ano passado. Em que pé que está essa situação? Está aguardando ainda o parecer do Senado para a contratação desse empréstimo? Há um ano, o COFIEX, que é o órgão do Ministério do Planejamento, que é um comitê colegiado do Ministério do Planejamento, ele aprovou esse empréstimo. Então, foi o primeiro passo obtido pelo município para poder pleitear esses recursos, até 60 milhões de dólares, que hoje dá em torno de 240 milhões de reais. Hoje, ele está no Senado. Ele aguarda um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do Senado para poder seguir para o Executivo. Isso passa pela Casa Civil, pelo Comitê da Casa Civil e pela Presidência da República. Então, a gente tem que aguardar aí esses próximos passos do governo federal para saber que pé que vai estar, quando que vai ser iniciadas essas obras, né? Porque o contrato, a partir do contrato, a Prefeitura tem um aval, vamos dizer assim, para poder dar início aos processos, mas a boa parte na questão dos processos de licitação, principalmente a relação do que se refere aos contratos de execução de obras, já estão em andamento. Então o prefeito já deu esse início, que é demorado, né? Você passa também por uma questão também de regularização ambiental, né? De autorização dos órgãos ambientais para essas obras de infraestrutura que são importantes para o município. Isso o município já deu início a esses processos ambientais.
na CETESB, no Ministério do Meio Ambiente, enfim. Agora falta aguardar, falta ainda esses pareceres, tanto da Comissão de Finanças e Orçamento do Senado, quanto do Governo Federal, aí relacionados à Casa Civil e ao Palácio do Planalto. Então a gente tem esse projeto, a Câmara já autorizou a contratação desse empréstimo, é uma questão aí formal para a mudança do nome mesmo da instituição. Veja, o COFIEX, que é o comitê, o COFIEX, que é o órgão responsável por esse aval, vamos dizer assim, ele já deu a sua autorização. É um passo importante, só que ainda faltam outras medidas a serem tomadas. Então, o prefeito já se adiantou em algumas, na parte burocrática, vamos dizer assim, tanto das questões ambientais quanto de licitações, né, das obras que ele pretende fazer. Ele já deu início a essas licitações de contratação de projeto executivo, por exemplo, que é uma questão que a gente sabe que é um pouco demorada, porque envolve licitação, envolve uma série de mecanismos públicos que são um pouco demorados, que a gente tem prazos regimentais em lei, porque você precisa cumprir. Então o prefeito já se adiantou quanto a isso, agora falta ainda esse outro lado, essa outra parte que é o aval, o parecer da Comissão de Finanças do Senado e também do Poder Executivo, no caso da Casa Civil e do Palácio do Planalto. Então a gente agora... a estimativa do prefeito é que essas obras tenham início ainda esse ano, que possa começar ainda esse ano, porque parte desses recursos o município já tem o recurso disponível. Por exemplo, no caso da terceira ponte, por exemplo, o prefeito já se manifestou publicamente dizendo que existe já recursos próprios que ele pode destinar e depois ser recompensado por ele ser reembolsado, vamos dizer assim, pelo recurso do CAF. Então ele disponibiliza agora o recurso próprio para depois ser reembolsado. Então, muito das obras que já estão contidas nesse programa do projeto do CAF já vão ser iniciadas esse ano. Falta a concretização desse processo junto aos órgãos do governo federal que eu acabei de citar. Tá, joia. Opa! Vamos aqui agora então para o Museu de Antropologia, que traz programação especial com atividades lúdicas para crianças. Fique ligado no nosso boletim. O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba realiza a oficina Letras Brincantes, voltada para as crianças. A atividade tem como objetivo estimular a leitura por meio de brincadeiras, interatividade e da construção de pequenos brinquedos, de forma a desenvolver habilidades em crianças com idade entre 5 e 11 anos. A oficina Letras Brincantes será realizada aos sábados, nos dias 15, 22 e 29 de junho, das 14 às 16 horas. O MAV está localizado na rua 15 de novembro, número 143, no centro da cidade. Bem, mas vamos continuar. A gente tem então mais um projeto, na verdade um projeto simples, que é a concessão de título de cidadania, que inclusive é uma votação secreta. Exatamente, esse processo entrou ontem, de forma extraordinária, ele fez parte da ordem do dia. É um projeto do vereador Paulinho dos Condutores. E o nome desse homenageado, caso o plenário aprove essa concessão de título de cidadania, vai ser divulgado posteriormente após a aprovação dessa proposta. Na quinta-feira a gente fala aqui no Bom Dia. Exatamente. Rodrigo, nós temos também a Tribuna Livre, o senhor Lauro Silva, que é o presidente da Associação Democrática dos Metalúrgicos e demais categorias de aposentados e pensionistas do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região serrana, vai falar sobre o projeto Bom Prato em Jacareí. Exato, já é uma discussão que já vem há algum tempo aqui, sendo discutida em Jacareí. Alguns vereadores já vieram aqui, inclusive, falar sobre isso. Exatamente, alguns deputados também já se manifestaram a respeito desse serviço do governo do estado de São Paulo para o município. Vamos aguardar como é que vai ser finalizado isso, porque precisa de um espaço público para que esse serviço possa funcionar e também de uma empresa que possa fazer a gerência desse negócio, porque o governo do estado ele trata da logística, vamos dizer assim, do serviço. O órgão ele é estadual, só que a administração é como se fosse uma participação público-privada. É uma empresa que faz essa administração e aí precisa haver interessados em tocar o negócio. Tá joia. E temos também uma solenidade, Sim, Escola Amiga do Verde. Exatamente, que é um projeto, um decreto legislativo que foi de autoria da vereadora Luiz Ponciano, de 2017. Ela concede aí
esse título a escolas que promovam campanhas em prol do meio ambiente. Então, esse ano são 11 escolas que vão receber esse título. Aí se não me engano, são 6 públicas e 5 particulares. E todas elas passam, a Câmara ela convida todas as escolas para participar desse projeto. E aí as escolas elas encaminham os projetos que elas fizeram relacionados ao meio ambiente para a Câmara, e a comissão, tanto de meio ambiente quanto a frente parlamentar, elas analisam essas propostas e aí elas elegem esses indicados. E que horas vai ser essa sessão solene? Ela acontece antes da sessão ordinária. Então a sessão tem início às 9 horas, muito provavelmente logo depois das 9 já tem início a solenidade. Tá joia. Bom, Rodrigo, só retomando aqui, no começo do jornal a gente falou sobre a queda de 30% dos usuários do transporte público de Jacareí. Aí muita gente comentou, o Paul comentou, falou que apesar dessa queda, ele tem a impressão que esse sistema de transporte público em Jacareí ainda parece deficiente. Algumas pessoas também, o Penick falou, olha, ele aponta aqui que o Uber sai pelo mesmo preço e com a vantagem de te levar com conforto em locais que o ônibus não chega. Mesmo preço não necessariamente, mas acaba, se for mais de uma pessoa, tem essas vantagens aqui. O Paul também comenta a questão dos nomes de rua lá no Jardim, me perdi aqui, Parque Imperial. Lá no Parque Imperial, que fala os personagens relacionados com o Império, Dom João, Dona Leopoldina, e ele diz que tem que tomar cuidado para não descaracterizar a ideia concebida para o bairro ao dar nomes que fogem desse contexto. Está aí a participação dos nossos telespectadores. Muito obrigado você que nos acompanha aqui pela internet, também no canal 39.2 UHF. Isso aí, Rodrigo. Obrigada, viu? Mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar sobre as ações do Conselho Municipal do Idoso com o presidente do Conselho, Wilson Santini. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Queria deixar um recado aqui para as pessoas, para que elas se conscientizem sobre a importância da doação de órgãos, sobre a importância de se declararem doadoras, para que seus familiares saibam dessa decisão e possam autorizar, num momento tão difícil e tão dolorido, a doação desses órgãos. É o grande passo a ser dado, você comentar com a sua família, com o seu ente e com seus amigos que você pode ser doador de órgãos sim. Eu peço a todas as famílias que estão passando por um momento de dificuldade, que passaram a ter seus entes falecidos, que optem por doar os órgãos, doe órgãos e salve vidas. Muito obrigado. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Você certamente já ouviu falar em discurso de ódio. Mas sabe o que isso significa?
O discurso de ódio quase sempre está relacionado à discriminação de características, como raça, etnia, nacionalidade, religião e até mesmo a orientação sexual ou posições políticas. Uma forma de inferiorizar ou discriminar. Saiba que isso é crime com pena de até 3 anos de prisão, podendo ser aumentada conforme a lei. É o que acontece quando esse tipo de violência é contra menores de 18 anos ou com o uso de agressão física, por exemplo. Quer mais notícias como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa, pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na Unidade de Observação de Animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Estamos de volta e conosco aqui o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Wilson Santini. Bom dia, Wilson, seja bem-vindo aqui. Bom dia. Eu agradeço o convite aí para a gente poder discutir essa pauta do idoso aí tão importante. Wilson, você está como presidente, você representava a OAB no Conselho, agora você está como presidente desde quando? Desde 2018. Foi quando teve a eleição e continuo representando a OAB, né? A sociedade civil tem seus representantes. A OAB tem um representante indicado e acabei sendo eleito e estamos aí trabalhando nessa causa aí tão importante. Wilson, a gente tem vários conselhos aqui na nossa cidade, né? O Conselho Municipal do Idoso, como que ele atua? Ele atua pensando em políticas públicas, ele atua ajudando o Poder Executivo e também o Legislativo a pensar, né, nessa questão do idoso que cada vez mais está presente na nossa realidade. A gente é um país que está envelhecendo, acho que o mundo de maneira geral, exato. A gente está envelhecendo, vivendo mais, porém a gente precisa ter essa vida com mais qualidade. Então o papel do Conselho é justamente pensar na forma de melhorar ou criar políticas públicas que ofereçam de fato qualidade de vida para o idoso? Sim, o objetivo principal do Conselho é esse, de estar buscando essas políticas públicas. É um Conselho deliberativo, mas a gente trabalha também muito no foco da questão das denúncias, né? Então a gente sabe que parece que em gestões passadas a Secretaria de Assistência Social não era tão afinada com o Conselho. Nessa gestão nós temos uma afinação muito boa com a Secretaria, então a gente consegue ter esse trânsito lá e a gente atua em relação às denúncias, em relação às demandas que vão aparecendo. As questões das políticas públicas, elas são mais complicadas, mais complexas de você implementá-las ou levá-las. Então, mas a gente vai de acordo com a demanda, a gente vai. E sempre pensando nessa questão da violência do idoso, a violência e a vulnerabilidade do idoso, ela é carro-chefe, entendeu? A gente tem que trabalhar muito isso. Bom, Wilson, o Bom Dia Jacareí vem exibindo reportagens sobre os conselhos municipais. Hoje a gente vai apresentar como funciona o Conselho Municipal do Idoso aqui na cidade. Vamos conferir a matéria. Olhares atentos, informações devidamente anotadas e um diálogo construtivo. É desta forma que acontece uma reunião do Conselho Municipal do Idoso em Jacareí, que foi acompanhado por nossa equipe.
O órgão é responsável por acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações direcionadas ao público idoso desenvolvidas na cidade e, além disso, defender seus direitos sociais e de cidadania. O Conselho pode atuar também apoiando e incentivando a realização de eventos, estudos e pesquisas relacionadas ao campo da promoção, proteção e defesa dos direitos dos idosos, recebendo denúncias e, a partir daí, tomando as medidas cabíveis. Nós temos aqui uma comissão de conselheiros que atua aqui na sala de conselhos uma vez por semana. Uma vez por mês, né? Vamos pegando essas ocorrências e, em cima disso, a gente direciona para o CREAS, para o CRAS ou a quem de direito para estar tomando as providências. Assim como a dona Ana Goretti, há outros 15 conselheiros. A escolha desses representantes se dá pela indicação do poder público e da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil e demais órgãos de defesa ao consumidor. Todos voluntários, mas esta condição não inibe a responsabilidade de quem participa. Se você não gostar do assunto, da questão do idoso, da política, do que você precisa fazer para o idoso, você não vai conseguir. Os encontros do Conselho Municipal do Idoso acontecem às primeiras terças-feiras de cada mês, a partir das 9 horas da manhã, e é aberta a toda a população. E todas as segundas-feiras, mediante um agendamento, o Conselho realiza uma escuta especializada, onde é possível ter orientações e até realizar denúncias, caso haja conhecimento de algum dano à integridade física do idoso. Medir forças em prol daqueles que tanto já fizeram e fazem por nós. É dar assistência à voz da experiência. Tá aí, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Wilson, a gente pensa, sempre a gente conversa aqui sobre a questão do idoso. Para quem ainda não é idoso, parece que é uma questão que está lá na frente. As pessoas não tendem a se preocupar. Tem uma dimensão que é das políticas públicas, né, para a terceira idade. A gente fala de transporte. A Leilane fez uma matéria uma vez até da dificuldade que o idoso tem às vezes para subir no ônibus. São questões que a gente às vezes não para pensar quando isso não nos afeta. Tem essas duas dimensões, as políticas públicas e uma dimensão que é da conscientização individual dos sujeitos pensarem como vão envelhecer e o que fazer para envelhecer com qualidade. Como vocês atuam nessas duas dimensões? Na realidade, nós temos agora para o segundo semestre, já estamos pensando nisso, é uma campanha justamente de conscientização da sociedade de que todos nós envelheceremos um dia. Todos nós chegaremos à terceira idade, né, a ser idoso, e nós precisamos olhar isso de uma forma diferente. Então a gente deve estar soltando algumas campanhas de conscientização nesse sentido, né? Em relação à questão de acessibilidade de transporte, também é uma preocupação que nós temos. Também agora no segundo semestre nós devemos pedir uma alteração na constituição do Conselho, para que a gente consiga colocar um representante da Secretaria de Mobilidade para poder... porque é muito importante isso daí. Calçadas, exatamente. Então a gente precisa dessa situação. A gente tem que trazer mais perto, né, o poder público nos segmentos em que o idoso é mais afetado, né, no dia a dia. Wilson, a gente vê a questão da violência do idoso, ela acontece muitas vezes no núcleo familiar, né, da pessoa ali, algum parente que ficou com cartão, que são casos que a gente sempre ouve falar. Isso me faz pensar também que nós temos quantidade suficiente de abrigos, né, que a gente chama, não é mais asilo, que fala agora, né, lares, para atender uma demanda, por exemplo, de um idoso que é carente, que às vezes não tem família para dar um suporte a ele, ou que passou por um episódio de algum tipo de violência doméstica e precisa ser encaminhado para algum lugar. Essa demanda em Jacareí, ela está sendo atendida? Nós temos 3 ILPIs hoje que fazem essa parte do abrigo, mas a questão do abrigamento do idoso, ela não é o alvo principal. O alvo principal é conscientizar a família. Então você tem as equipes que trabalham e discutem essas questões de trazer o idoso, né, para o seio familiar novamente. Então a gente precisa disso daí. Em casos extremos, aí existe um fluxo
pela Secretaria de Assistência Social e as ELPIs, onde é disponibilizadas as vagas. Eu não tenho notícia de que não existe vaga. Existem as vagas, elas vão ser, às vezes você está com ela lotada e alguém está na fila de espera. Então, acontece e aí você vai disponibilizando. Mas, assim, dizer que existe uma demanda muito maior, né, do que a oferta, não. O que a gente espera, não sei desse governo qual a prioridade dele nesse sentido, mas a gente espera um centro-dia. O centro-dia, ele funciona como uma creche para o idoso, porque muitas vezes não existe a necessidade de abrigar o idoso. O familiar quer cuidá-lo, quer ter no seu convívio, mas trabalha e não tem condição de ter um cuidador. Então ele vai para o centro-dia, passa o dia lá e no final do dia seu familiar pega e vai cuidá-lo, vai ter à noite, vai ter ele no seu convívio. A intenção é você trazer o idoso de novo para esse convívio familiar. O abrigamento é o último caso. Até porque essa questão que você levantou agora, Wilson, retrata muito essa questão do abandono, que é crescente, a gente sabe, existem dados, inclusive nos últimos 5 anos, dados de uma pesquisa do Banco Mundial revelou que cresceu aí, né, o número de pessoas que procuram asilos em 33% só nos últimos 5 anos, o que retrata uma realidade de abandono. Talvez então essa criação da Casa Dia seja uma alternativa para conseguir diminuir, né? Não digo resolver, mas diminuir essa questão do abandono, mas falta também conscientização da sociedade como um todo, dessa questão da denúncia, da questão de observar. Às vezes eu tenho um vizinho ali que é um idoso e participar, colocar a sociedade toda em conjunto para que resolvam esse problema do abandono, da exploração, como o Elton bem colocou agora há pouco? Sim, eu acho que é fundamental, por isso que a gente pretende soltar essas campanhas para essa conscientização. A grande questão é que você não sabe o que levou ao idoso ser renegado pela família. Você pode ter históricos de agressões, né, lá atrás, em que o idoso praticou alguns históricos de violência e que hoje ele é excluído. Mas tem que ser trabalhado. Mas não justifica, Não justifica, tem que ser trabalhado. Temos idosos também que a gente sabe de casos que o idoso pede para ir para um abrigo, para ele se sentir mais à vontade. Temos casos que o idoso está numa situação de vulnerabilidade, dificilmente você consegue agregá-lo à família e ele se nega a ir para um asilo, para uma instituição. Entendeu? Então você tem os dois casos. Então tem que ser trabalhado caso a caso. Você tem que fazer uma abordagem também multidisciplinar, né? A questão da saúde, a questão da assistência social, a questão jurídica. Sim, e hoje a gente tem isso daí, que um dos fluxos. Porque o que acontece? O conselho recebe as denúncias. Nós temos um conselheiro toda segunda-feira, né, que atende as pessoas que querem fazer denúncias. Essas denúncias a gente preserva, tem o sigilo, mediante agendamento, então a gente atende e é encaminhado. Violência, agressão física, violência eu encaminho não só para a Secretaria de Assistência Social, como para a DDM, para que possa eventualmente ser apurado. E quando vai para a Secretaria de Assistência Social, existe um fluxo, e agora a gente está alterando isso daí, isso vai passar pelo Família Segura. É um projeto que agora foi instituído recentemente, então para poder dar mais essa agilidade e ter esse foco multidisciplinar em relação a isso. Vamos lá. Bom, nesse final de semana, a Casa do Curativo realiza mais uma edição da sua tradicional galinhada e a renda revertida para os cuidados de pessoas portadoras de úlceras de pele, onde todo o trabalho realizado lá é gratuito aqui na nossa cidade. Veja como participar agora e colaborar no nosso boletim de notícias. Vem aí a 16ª galinhada em prol da Casa do Curativo, Centro de Apoio às Pessoas Portadoras de Úlcera de Pele. Será no dia 30 de junho, domingo, a partir do meio-dia, na cantina da Escola Agrícola de Jacareí, Avenida 9 de Julho, número 745, no Jardim Pereira do Amparo, com música ao vivo e sorteio de prêmios. Os convites já estão disponíveis pelos telefones 3952-4059 e 99765-0099, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia.
Inclusive, falando da galinhada, na sexta-feira a gente vai receber uma equipe aqui da Casa do Curativo para contar um pouquinho sobre o trabalho que eles realizam lá e também convidar você para participar desse evento e ajudar as pessoas que de fato precisam. Agora a gente vai conferir mais uma edição do quadro Vota Cidadão. Dessa vez, nossa equipe foi ouvir a opinião da população sobre um projeto de lei aqui da Câmara Municipal que prevê a aplicação de multa ao cidadão que jogar lixo em vias públicas da cidade. O projeto de lei do Legislativo número 27 de 2019 dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que jogar lixo nas vias e logradouros públicos, fora dos locais e equipamentos destinados para este fim. Eu acho que tem que ter essa lei mesmo, né, de multar quem joga lixo ou o dono do terreno murar para que ninguém jogue lixo lá, mas mesmo assim o povo não obedece. Eles não estão nem aí, parece que não foram educados para isso, sabe? Infelizmente, se torna feio para a cidade, né? Tá doendo no bolso da pessoa sendo multada, eu acho que ele não vai continuar, né, perdendo tanto dinheiro todo. Eu acho que sim, para mim eu acho que é válida essa lei aí de multar. A minha opinião é que a multa seja aplicada, né? Conforme a lei, que se for aprovada e que tem que ser aprovada, porque não existe lixo na rua. Porque a pessoa que joga lixo na rua, ele não vai querer na casa dele, né? Então a minha opinião é essa, que seja aplicada a multa para quem joga lixo na rua. Porque isso aí não deve ser feito em região nenhuma, nem em qualquer lugar do mundo. Eu acho que deve ser aprovado sim, né? Todos nós temos que fazer a nossa parte, né? Tem bastante lixeira, colocar o lixo sempre na lixeira, né? Para evitar um problema maior, né? Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse www.jacareí.sp.leg.br e vote. Em o mês de junho foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra os Idosos. As denúncias de agressões crescem em todo o país e as mulheres são as maiores vítimas. E os agressores, vejam só, muitas vezes são da própria família. O IBGE estima que o Brasil possui cerca de 28 milhões de pessoas acima de 61 anos. Mais de 17% desses idosos apresentam limitações para realizar atividades básicas, como fazer compras, tomar remédios e se locomover pela cidade. Essa taxa aumenta para 39% nas pessoas acima de 75 anos de idade. A vulnerabilidade faz com que esses idosos, sejam alvos fáceis de violência. Dona Maria conta que foi abandonada pelo filho e por outros parentes. Desamparada, ela procurou a Central do Idoso no Distrito Federal. Não tenho condições financeiras para comprar alimentos, remédios para pressão. Eu vim aqui para a Central do Idoso me ajudar judicialmente a resolver essa questão financeira que eu preciso, chamá-los daqui e para eles assumir a responsabilidade deles. Esta juíza diz que o caso de Dona Maria está dentro das estatísticas. A maior parte das vítimas é mulher e os agressores mais comuns são da própria família. Na maioria das vezes, um filho agressor coloca toda a sua família para usufruir da renda da mãe, excluindo a sua capacidade de gerir seus bens, colocando em condição de risco. O Disque 100 é o método mais eficaz de denúncia anônima. Além da violência financeira, as formas mais frequentes de agressões contra idosos são a física, a psicológica, como ameaças e insultos, e a negligência ou abandono, quando o parente ou cuidador não atende às necessidades básicas da pessoa de terceira idade. Quem comete esses crimes pode pegar de 6 meses a 12 anos de prisão.
A gente entende que à medida que você empodera o idoso e ele tem condições de enxergar melhor as situações que estão à sua volta, ele consegue aumentar o número de reclamações e participar, então, o poder público dessas circunstâncias da vida que o colocam em risco. Orientar os idosos para denunciar situações de violência é um dos objetivos da Associação Positiva, que atua no Distrito Federal. A instituição também oferece atividades como danças, artesanato e a oportunidade de socialização. Vem médicos, vem advogados, então eles estão sabendo, eles estão se empoderando do direito deles. Gosto muito daqui. Faz a gente feliz, faz o coração da gente ficar alegre e, para mim, a minha alegria está toda aqui, junto com essa galera toda aí. Bom, a gente viu aí vários, realidade nacional falando de exploração financeira, violência física, violência psicológica. Como é que você avalia essa qualidade de vida aqui do idoso? A gente está falando de uma forma nacional na reportagem, mas trazendo aqui para Jacareí, como é que você avalia, sendo presidente do conselho, essa qualidade de vida do idoso? É uma preocupação, né? A gente procurar sanar essas questões, como a gente falou aqui, é muito no âmbito, essa violência acontece no âmbito doméstico. Até chegar muitas vezes na autoridade ou chegar no conselho uma denúncia, porque às vezes é um vizinho que acaba denunciando, porque está vendo aquilo que está passando, extrapolando todos os limites, ele vem, faz uma denúncia anônima, e aí é onde a gente vai buscar sanar isso daí. Mas é difícil você abranger todas essas, chegar em todos os cantos. Só quando a demanda vem é que você vai agir. As questões de políticas públicas seriam de conscientização realmente para poder mostrar a necessidade de cuidar bem do idoso. É isso que eu imagino, entendeu? E existe essa violência física, psicológica, a exploração, né? O cartão benefício do idoso é uma disputa, às vezes, no seio familiar, que tem uma renda praticamente daquilo e algum parente muito próximo se beneficia daquilo. Então, você administrar conflitos familiares é muito complicado. E aí entra o trabalho da assistência social, de psicólogos, para fazer, tentar sanar isso daí de alguma forma. Wilson, vocês têm alguma média, por exemplo, de denúncias que vocês recebem por mês? Eu ainda não tenho esses números, mas a gente está trabalhando com fazer estatística. Eu não existia isso. Como a gente está fazendo essa escala, então acredito que no final do ano a gente consiga ter uma estatística do que foi atendido, qual tipo de denúncia, para onde foi encaminhado. Porque também não chega só lá, tem coisa que chega na delegacia de polícia, tem coisa que chega... A gente recebe denúncia no conselho, tem o Disque 100, que também chega para o conselho e a gente acaba mandando. Os casos de violência contra o idoso que chegam nas unidades de saúde, a obrigação obrigatória pelo SINAM, também chega. Então a gente encaminha isso daí para os órgãos, né? Então, isso tudo a gente vai ter essa estatística mais no final do ano, porque não era feito e a gente está tentando implementar essa questão para ter esses números que são importantes para a gente poder avaliar realmente. E o telefone é o Disque 100. Esse é o mesmo telefone para quem quiser fazer uma denúncia. Exatamente. E tem o Conselho do Idoso, que para ser agendadas as denúncias, quem quiser fazer, é o 3951-0182. Isso aí, gente. Tá? Para poder, agenda, fala com o conselheiro, sala reservada, aquilo ali é trabalhado no E as reuniões são toda a primeira terça-feira do mês. As reuniões ordinárias são às 9 horas da manhã na sala dos conselhos ali no Lamartine. Bom, para melhorar toda essa qualidade de vida, a gente precisa também falar de investimento, né, Wilson? Existe, quando o Conselho se movimenta ali, existe algum fundo municipal, existe algum caminho de investimento para que, de fato, a gente consiga melhorar essa qualidade de vida do idoso? A gente tem o Fundo Municipal do Idoso, né, que foi criado em 2013, uma lei específica, e é onde recebe as doações. Tem uma lei federal, que é a 12.231 de 2010, que criou o Fundo Nacional do Idoso, onde você recebe um percentual sobre o imposto devido e tudo mais. Só que essa legislação, ela regulamentava só a pessoa jurídica. Agora, em 2019, a Lei 13.797 regulamentou a pessoa física, que vale para o próximo exercício.
Então, procure seu contabilista, quem quiser doar, para poder estar fazendo de acordo com essa legislação. E a gente recebendo esses fundos, vão ser abertos projetos para auxiliar as instituições, para campanhas. Esse que é o fundo trabalha em relação a isso, né, para a gente poder fazer. Muito bem. Então, bom, queria agradecer a tua presença, mais uma vez o trabalho também de todos os conselheiros lá. Deixar aí para você que quiser passar o seu último recado aí para quem está nos assistindo, que está presenciando alguma situação, que gostaria também de colaborar com o trabalho de vocês. Eu agradeço o convite, esse espaço é muito importante, né, para estar tendo essa vitrine junto à sociedade e dizer que a sociedade tem que se conscientizar, todos aqueles que estão assistindo, todo mundo tem um idoso na sua casa. Aquele que não tem mais vai ser idoso um dia. A gente tem que ter essa preocupação. A população do país, a população mundial envelhece. Nós temos que procurar ter essa qualidade de vida, mas o seio familiar é que vai dar toda a estrutura para o idoso. Para aquele idoso ter uma saúde mental, uma saúde física em condições. Porque o idoso estando bem, no seio familiar, o resto da família também vai estar tranquila. Bem, muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso aí. Bom Dia Jacareí fica por aqui. Nesta terça-feira, hoje, né, às 19h, temos sessão solene em homenagem às pessoas que venceram as drogas. E na sequência você fica com o programa TV Câmara Entrevista, que tratou do tema Futuro da Educação. Não perca. Bom, é isso aí. Amanhã, a partir das 9 Câmara horas da Entrevista manhã. desta semana trata de um assunto importantíssimo, o futuro da educação. E para tratar deste tema, eu conversei com os professores Walter de Souza e Luciano Cores. É hoje, a partir das 8 horas da noite. E eu, é claro, espero você. Feito aí o convite, então, para você ficar por dentro de tudo que acontece na educação hoje e também o que pode acontecer com o futuro, né, da nossa educação. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, temos a 21ª sessão ordinária desse ano, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Jacareí. Lembrando que você pode acompanhar nosso trabalho no nosso portal, o jacareí.sp.leg.br. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua participação aqui com a gente no Bom Dia Jacareí. A gente se vê mais uma vez na quinta-feira. Até lá!